Agora vamos ver a ordem. Assim, a ordem não. A história dela. Aí, conta a história. Vamos ver de Então, onde veio. o Meliodas, ele era do clã Não, dos demônios. porra de Meliodas. Vamos falar assim. E ele era apaixonado pela Elizabeth, que era do clã das deusas, né? E aí... Não, mano, é a história de verdade, Neiva. Tudo começa lá no ano 300 e O tarará. anime é legal e termina com a história mó ruim, velho. Com o tal de Evagrio do Ponto. O que é Evagrio do Ponto? Ele é um monge asceta. Que ficou muito tempo no deserto esperando o ônibus passar. Nossa, Porque ele era Neiva, do meteu ponto. essa mesmo. Meti essa. Caraca. Mentiras. E aí o Evagrio do Ponto, que ele era um discípulo de Orígenes, e ficou conhecido por difundir o origenismo pelo mundo, ele propõe 8 males. Ele põe 8 males das paixões humanas, baseado na observação da própria vida. Então ele observou pra vida dele, aquilo que atrapalhava ele a ser santo. Então nós estamos falando de um homem que ficava num ponto específico do deserto, Exato, no chamado mosteiro. lutando com a tentação. Ainda os mosteiros não tinham formado ainda, porque São Bento não tinha surgido ainda, relaxa. Ele era uma seta. Ele é o que nós podemos chamar de pato deserto, velho. Exatamente. Então ele tava lá no deserto, rezando, e o diabo tava tentando ele, porque é isso que o Satanás faz, né? Tenta Exato. os outros. E ele percebeu que ele tinha fraquezas. Uhum. E ele olhou pra essas fraquezas com um olhar antropológico. E aí ele resolveu categorizar Ele essas falou, fraquezas. caramba, existem fraquezas que puxam outras fraquezas e que as pessoas podem ter, né? Então você, católico, que adora falar qual que é o seu temperamento, qual que é o seu signo, o seu ascendente, qual que é o seu MBTI, ou sei lá, você que adora uma etiqueta, né? Um rótulozinho, um Um rótulo. selo, né? Você que adora um rótulo, né? Qual é o seu pecado capital? Então tá na hora de você botar lá, né? Jandira, católica, 22 years, né? Sanguínea. Com a INT, parte seco, não um negócio assim. INTP, né? Gêmeos com ascendente Capricórnio. Pecado capital. Pecado capital, Luxúria. né? Então tá na hora de vocês dizerem qual que é o pecado capital de vocês. Todos nós temos um pecado Inclusive com a ajuda dos outros luxuriosos a te pra te encontrar. manter longe, né? E aí ele propõe essas 8. Todos nós temos um pecado cabeça que puxa todos os outros. Então, a grande pergunta que pode ficar pra esse programa é: qual é o seu pecado capital? Também Lembrando chamado que de você- defeito dominante. Lembrando que a gente tá Também falando que chamado qual de que é o defeito mais dominante. forte em nós, mas você vai encontrar Preguiça. todos em você. Todos, Claro, sem sombra porque de você é um dúvidas. desgraçado. Exato. Mas Sem sombra de existe dúvida, você um tem que é todos o os 7 cúmulo defeitos. da vossa desgracença. É o Exato. defeito dominante. E aí ele propõe 8. Quais são os 8 que ele propõe? Aí ele coloca nessa ordem, né? Então lembrando aqui que todos que eu for citar, a ordem que eu tô colocando do pior pro menos pior, né? Então ele propõe a gula, que é o desequilíbrio da alimentação, a avareza, que é a ganância, o desequilíbrio do ter, a luxúria, que é o desequilíbrio do prazer, né? A ira, que é o desequilíbrio da emoção. Eu achei isso aqui maravilhoso. A melancolia, que é o desequilíbrio na autoestima, né? A pessoa que é muito pra baixo, muito melancólica. Cara do Neiva. Ai, que pena que não são 8, né? É o Evagrio do Ponto que tá colocando aqui, cara. Que bom que não é São Evagrio do Ponto, né? A preguiça, que é o desequilíbrio do descanso. O orgulho, que é o desequilíbrio da autoestima. Ou seja, o orgulho e a melancolia são opostos, né? O orgulho é o cara que se acha demais, o melancólico é o que se acha de menos. O melancólico no Segundo sentido... o Max, eu me acho demais, não faz sentido essas Não. acusações de você. Ah, começou! Ó, Eu falei voltando que você aqui. é orgulhoso, não que você se acha. Então, E mas aí- se melancolia e orgulhoso são os extremos, como é que eu sou os dois ao mesmo tempo? Só Jesus explica. Temos um Olha problema aqui. de contradição. Deixa eu vou colocar aqui. Aí tem a vanglória, que é o 8º, que é a vaidade ou desequilíbrio da humildade. O que acontece? Evagrio do Ponto, ele morre em 399. Só que antes dele morrer, existiu um outro religioso que viveu ali mais ou menos junto com ele. Né? Quando ele morre, esse outro religioso tinha por volta dos 40 anos, que é João Cassiano. Esse aí é São. Aí é santo, que é São João Cassiano. São João Cassiano pega esse texto dele, acha maravilhoso E falar nessa parte da melancolia tá errado, e muda. e tira a melancolia, exatamente. Por que, Ah, por que, João? Porque E você aí, fica caçoando de nós. O que ele faz? Ele tira a melancolia e aí ele Ele não fica coloca caçoando, ele fica Cassiano. 7 pecados capitais. E aí sim nós temos os 7 pecados que a gente conhece hoje, né? Pô, ele só tirou pra ficar 7, velho. Só porque era Só que aí 7. tem um detalhe. Eu podia deixar 7.1. Os pecados capitais acabaram sendo dados para João Cassiano.
o título, não pra Evagrio do Ponto. Sim. Ou seja, João Cassiano roubou do Evagrio do Ponto a teoria, mexeu e ganhou os títulos Ganhou pra o ele. mérito, Não, hein? mas Ou o seja, 7 é dele, velho. de certa forma, não tô dizendo que ele fez isso, mas de certa forma, o que João Cassiano faz com o Evagrio do Ponto é um plágio. É. E ao cometer esse plágio, nós temos na palavra plágio os pecados capitais: preguiça, luxúria, avareza, gula, inveja, ira e orgulho. Plágio, com 2 is, nós temos. E agora você sabe os 7 pecados e a história também do pecado capital, sem esquecer. Às vezes ele mudou algumas letras e Que passou na mnemônico, hein, ferramenta. velho? É louco, velho. Se ligou? Então, só se você lembrar que João Cassiano pegou a ideia de Evagrio do Ponto e ganhou pra si o título. Ou seja, ele não plagiou, tá, gente? É só para o fim pedagógico. E Ele- plagiou o Ele Evagrio falou, do nossa, Ponto. que teoria perfeita. Pena que ele fala mal dos melancólicos. Vamos arrumar essa Aí teoria. ele muda e aí ele cria. Aí eu criei agora esse nome plágio pra você lembrar dos pecados Caralho, é capitais. igual as fórmulas de física, vi vovó atrás do tarado. e tal. Exatamente. Viva a avó atrás, é o Viva a Avó atrás do toco do, É, do toco, o do meu era pecado tarado. capital. Que se mate. Só Nossa, eu lembrando, lembrei plágio do- na ordem: preguiça, luxúria, avareza, Sebastião gula, Tempó. inveja, ira e orgulho. esse É eu uma Plágio. coluna da tabela periódica. Agora você não Ô, esquece seu mais. Sebastião tem pó. Aí o que Velho, acontece? doido. São Gregório Magno vai trabalhar de novo a ideia de João Cassiano e ele vai colocar outra ordem. E aí a ordem de Gregório Magno é orgulho, inveja, ira, indolência, avareza, gula e luxúria. E aí nós vamos ter a glória, como tudo na teologia, vai encontrar a sua realização em Tomás de Aquino. Porque todas as coisas teológicas caminham para Tomás de Aquino. Toda a teologia caminhou para Tomás de Aquino e Tomás de Aquino colocou na sua glória. E aí Tomás de Aquino vai listar a que nós temos hoje, que é orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. E é com essa que a igreja trabalha até hoje. Apesar de que eu gosto de substituir o orgulho pela vaidade Aham. e deixar o orgulho como um pecado à parte, como a raiz de todo mal. Como o catecismo fala, que o orgulho é a raiz de todo pecado, né? Sim. Então eu deixo o orgulho como a matriz de tudo e aí mantenho a lista dos 7, substituindo o orgulho pela vaidade. O diabo foi catecismo, orgulhoso. não é um contraponto à sua visão, tá? Mas o catecismo ele coloca que a inveja, é só uma observação desses pecados, a inveja é o pecado por excelência. Porque aí a gente Porque é entra de onde nasce todos os pecados por causa do pecado de Lúcifer. Aí a questão, seria Lúcifer o primeiro pecador? É. Aí entra a discussão. Na minha opinião, dado que Lúcifer, não só na minha opinião, mas na do padre Gabriel Amorf e do padre José Antônio Forteia e de outros teólogos, porque eu não tinha nada, eu não tô aqui pra falar uma coisa que veio da minha cabeça, porque eu não sou guru de ninguém, mas dado que Lúcifer e Satanás não são o mesmo cara, então Satanás teria pecado por orgulho e Lúcifer depois o teria invejado. Então o orgulho seria o primeiro pecado, Sim. né, querer ser como Deus, e depois a inveja de Satã, né, e aí, enfim, aí depois o desenrolar de todos os pecados, e eu trabalho mais isso na minha crônica, no meu conto Solilóquios Abissais, que vocês encontram no meu site.